Bom dia, meus irmãos, que a graça, a paz de nosso Deus seja contigo, seja com cada um, que o nosso bom Deus possa fazer o seu dia ainda mais abençoado. Estamos juntos em mais um culto doméstico, com nossa leitura bíblica sistemática, todos os dias numa sequência, lendo, estudando rapidamente, superficialmente e orando a Deus para que o nosso dia comece ainda melhor. Os resultados da bênção de Deus vêm da leitura de sua palavra. E um cristão lê a sua Bíblia todos os dias. Nós vamos ler, nesta oportunidade, na sequência do que já temos vindo estudando, o capítulo de número 3 de Êxodo, do livro do Êxodo. E esse capítulo se trata da sarça ardente e da vocação de Moisés, da chamada de Moisés. E nós temos assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aqui nós vemos que o rebanho e o seu sogro de Moisés, se chamava Jetro. A curiosidade é que no capítulo anterior ele tinha outro nome, que eu não me lembro agora. Sim, está no verso 18, 2:18, Reuel. Então, no capítulo 3, Reuel já se chama Jetro. E é apenas um segundo nome que aparece na Bíblia, sendo o mesmo homem, obviamente. E lá no livro dos Juízes, esse mesmo homem, Reuel, ou Jetro, ele já vai se chamar Obabe. E era comum naquele tempo, especialmente no Oriente, onde a Bíblia é narrada, era comum ter vários nomes para uma mesma pessoa, mudanças de nomes, algo assim. Então aqui nós já vemos Jetro. Aliás, Jetro é o nome mais conhecido. No segundo verso nós lemos: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É uma curiosidade, porque a sarça é uma vegetação rasteira, quase que como um espinheiro. E lá no livro dos Provérbios nós lemos que os espinheiros têm fogo rápido. No Brasil nós usamos para coisas rápidas, passageiras, nós chamamos de fogo de palha. No Oriente, eles usavam o termo fogo de espinheiros, ou fogo nos espinheiros. Tem o mesmo significado, fogo que queima e rapidamente acaba. E o grande milagre está justamente porque o fogo não acabava. Era um fogo num espinheiro, era o fogo numa sarça, mas o fogo não acabava de queimar. E mais que isso, a sarça permanecia queimando e verde. Então o milagre está ali. Esse símbolo da sarça, gente, ele é objeto de estudos porque um dos símbolos mais significativos de Israel até no dia de hoje é o candelabro de 7 braços, que é representado de uma maneira figurativa nas eras da igreja. É o candelabro de 7 braços. E em Israel é chamado menorá. A menorá, o candelabro de 7 braços, é uma representação da sarça. É uma representação gráfica da sarça de Moisés, onde Deus falou com os homens. Então é o símbolo mais importante de Israel, da nação de Israel, é a menorá. Nós aqui no Ocidente temos o entendimento que o principal símbolo de Israel é a estrela de Davi, ou a bandeira de Davi. Bem, a estrela de Davi é um símbolo relativamente novo, praticamente muito novo. A estrela de Davi, a bandeira de Davi, foi criado por volta de 1600, se eu não estou enganado, 1600 a 400 ou 500 anos atrás. É bastante novo. A estrela, ou 2Ds,
dois triângulos sobrepostos, já é um símbolo mais antigo e que possivelmente era do tempo de Davi. Mas a bandeira com as duas riscas azuis, que às vezes vai desde o azul mais clarinho até o azul escuro, numa bandeira branca, a bandeira mesmo foi criada nessa era por volta de 500 anos atrás, 400 ou 500 anos atrás, certo? Mas o símbolo mais conhecido de Israel é a menorá, é o candelabro de 7 braços, não de 9, de 7. E é uma representação gráfica da sarça ardente. E a sarça é o símbolo de Deus falando com os homens. Agora nós lemos aqui no verso 3, eu estou falando da parte histórica, curiosidades e coisas assim, mas não da mensagem. No verso de número 3 nós lemos: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu acho muito bonito essa mensagem, é gostoso. Eu vou lhes dizer, muitos dos lugares que nós temos pisado são terras santas. São terras nas quais Deus visitou. As árvores, as águas, a natureza, Deus visitou esses lugares. E digo mais, há muita virtude nesses lugares para a gente absorver, para a gente colher para nós. E nós precisamos estar atentos para onde Deus tem bênçãos escondidas para nós. Não é um easter egg, mas Deus tem bênçãos escondidas em vários lugares para nós. Seja atento e seja abençoado na sua própria casa, na sua cama de dormir, na mesa de comer, no cantinho da cama onde ora, no quarto onde você ora. É especial nós absorvermos as bênçãos de Deus onde elas estão. E isso não é misticismo. Bem, esse é o verso de número 5. Deus impedindo Moisés de chegar e falando para ele respeitar, tirar as sandálias, quer dizer respeito. Talvez reverência também, né? No verso 6 nós lemos: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu sou sensível a isso, creio que você também é, mas que glorioso é saber que o Deus que o meu pai cria era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque, era o Deus de Jacó. Olhe para trás e reconheça que o Deus que te trouxe até hoje é o Deus de Abraão, de cada patriarca no Velho Testamento. Quem foi que te trouxe até aqui, irmão e irmã? Foi homem? Foi algum ministério humano? Ou foi Deus? Se fosse o homem, há muito que nós teríamos nos perdido, teríamos destruído nosso lar, nossa família. Muitos teriam enveredado pelo vício, por tantas coisas que existem. E Deus teve misericórdia de nós. Então esse verso ele é muito bonito, ele é muito especial, meus irmãos. Veja só, eu sou o Deus de teu pai. Deus dizendo para ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus daquele problemático Jacó. Era Deus nele. E Deus veio até no meu pai e agora esse mesmo Deus fala diretamente contigo. Nós vamos agora ao verso de número 7 que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Guarde a palavra
atentamente. Tenho visto atentamente. Ai, meus irmãos, os céus e a terra te observam. Os céus e a terra estão atentos a todas as nossas aflições. E se Deus está atento às nossas aflições, que mais poderia fazer Ele? Ficar de braços cruzados? Claro que não. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, dos que são maus, perseguidores, opressores do povo de Deus. Tenho visto os seus exatores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Deus tem propriedade para nos dar. Deus tem bênçãos para nos dar. O verso de número 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora. Deus vê. Deus vê a opressão com que o inimigo te oprime, seja no nome de doença, seja no nome de quaisquer problemas. Pensa que não? Mas Deus está vendo. Talvez na hora da extrema dor você pensa que não vai dar conta mais. Mas Deus está vendo. Não se esqueça disso, igreja amada. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora o povo já era chamado de povo. Quando eles chegaram no Egito, eram apenas famílias. 70, 75 almas, mas agora já era um povo. E ele diz, Deus diz, eu tenho visto o clamor do meu povo de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Senhor, eu não sou ninguém, não dou conta. E o humano sempre tem um argumento, se ele for realmente humilde, reconhecer a sua pequenez. Ele vai dizer, Senhor, quem sou eu? Não sou coisa alguma, não dou conta de nada, Senhor. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É interessante como o sinal de Deus, estou falando agora do verso de número 12, é interessante como o sinal de Deus mostra para nós que as bênçãos não são na hora do envio. As bênçãos podem ser concretizadas depois de um longo período. Deus disse que provaria que estaria com Moisés só depois que ele fosse e voltasse. Bênçãos que se completam depois de um ciclo. Nós queremos as bênçãos agora, no dia de hoje, para então dar um passo e sair para a luta, para a guerra. E Deus diz, vai e faça. Quando você voltar e olhar para trás, você vai ver que eu fui contigo. Aí, irmão e irmã, só levanta e dá um passo. Só levanta e anda. Não para, só levanta e anda. Porque a bênção vai se completar ao final de um tempo. Quando você poderá olhar para trás e dizer, quantas bênçãos, quantas são, e ficar surpreso, porque Deus foi conosco ao longo do caminho, desde o início da caminhada, meio da caminhada e fim da jornada. E você olhar para trás, pensar, Deus estava comigo mesmo. Veja o quanto isso é bonito. Por isso ele disse, e isto te será por sinal que eu te enviei. O sinal é no final da jornada. Guardou isso? Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E para servir neste monte, eles tinham que ir e fazer todo o percurso até chegar de volta naquele monte. É lindo, é maravilhoso. A próxima mensagem que eu desejo falar para vocês é a respeito do verso de número 5, quando a voz disse,
não te chegues para cá, tira os sapatos do teu pé. Será que Deus não queria que Moisés pisasse naquela terra, porque aquela terra era santa? Eu vou chamar assim, por si só, aquele pedaço de chão era santo? Acho que você vai responder para mim que não, pois não é mesmo. Não é a terra, mas é o Deus que estava naquela terra. Não era exatamente, unicamente aquele pedaço de chão, mas o Deus que estava presente naquele pedaço de chão. Fez aquele chão santo. Fez aquela terra uma terra santa. Que somos nós, meus irmãos, a não ser meros homens, apenas carne, cheio de defeitos e de falhas. Mas um Deus santo habita em você. Por isso você é santo. É santificado por Deus. Quando Deus passa por um caminho, aquele caminho nunca mais será o mesmo. Quando Deus entra num coração, aquele coração nunca mais vai bater do mesmo modo. Quando um homem ama uma mulher e eles se casam, se enamoram e se casam, aquelas lembranças, memórias nunca mais serão as mesmas. E quando Deus ama um homem e quando um homem ama a Deus, ele fica separado por Deus. Isso é santificação. Ele é de Deus para sempre. Toda vez que Jesus passou por um caminho, ele mudou a história daquele caminho, daquela cidade, daquela vida, daquela casa. E assim é com o chão onde estava uma sarça. Aquele chão se tornou santo, se tornou especial. Tenho um amado irmão, já bastante idoso, que numa maneira simples de expressar, quando ao final de algum culto, de alguma reunião especial, e ele cumprimenta o pastor logo após o culto e fala: isso está sendo especiale. E é verdade, meus irmãos. Quando Deus passa por algum lugar, aquele lugar se torna especiale. Ou seja, se torna especial. Deus faz de você um homem especial, uma mulher especial, por causa de sua presença. Não, nós somos pó, terra, um chão qualquer, mas Deus faz desse chão um chão especial, uma terra especial, uma vida especial. Tenha responsabilidade disso. Tome responsabilidade disso. Se for necessário tomar medidas de responsabilidade, de respeito, de reverência, tirar os sapatos, as sandálias. Moisés ainda fez de tampar o rosto e não olhar para não ver Deus, se sentindo indigno. Se é necessário tomar atitudes que demonstrem a sua reverência, tome. Mas tenha sempre em mente, eu sou especial de Deus. Amém? Deus te abençoou. Se o Senhor nos permitir, continuaremos nossa leitura a partir do próximo verso, que é o verso 13, na próxima oportunidade. Vamos orar? Bendito Pai, neste lugar tão agradável, silencioso e tranquilo, nós juntos estamos clamando ao Senhor, pedindo a Tua bênção para este dia que viveremos, clamando ao Senhor para nos sustentar de pé. Nos guia, Senhor, pela vereda da justiça e por amor do Teu nome. Nos livra dos males desse dia e nos guarde para a hora da Tua aparição. Em nome de Jesus Cristo, encomendamos nossa vida e todo o nosso ser ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus nos dedicamos a Ti. Nos livra dos males desse dia, nos guarde para a hora do arrebatamento, nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia com Jesus. Que a graça e a paz de nosso Deus seja contigo. Nosso culto doméstico, dessa maneira simples, termina sem hino, mas, mesmo assim, Deus recebe a nossa adoração. Um Deus abençoe a todos. Até amanhã. Com Deus, gente.